Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast L4. Pessoal, nosso primeiro episódio agora é uma honra estar com vocês. Estamos aqui com pessoas importantíssimas para a história da L4 como um todo, como um grupo, né? Aqui ao meu lado está o Joaquim. Prazer falar com você, Brunão. Ali está o Dr. Oswaldo. Tamo junto, Bruno. Joaquim, obrigado. E ali, na minha frente, Thiago Leite, meu sócio, tributarista. Boa noite a todos, me chamo Thiago, sejam bem-vindos ao podcast. Vamos bater um papo hoje legal aqui sobre a parte tributária aí de todo mundo. Legal. Bom demais. E aí, Joaquim, o que nós vamos falar aqui hoje? Cara, hoje a gente vai falar um pouquinho do contencioso tributário, as transações tributárias, falar também um pouco de precatório. A gente entende pouco, né? Eu gosto de falar pouco disso. E com isso a gente vai entrar nesse primeiro bloco agora, falando um pouco mais sobre o contencioso. Certo, assim, mas antes de qualquer coisa, o mais importante mesmo, até para que o público nos conheça a nossa história, sabe quem é o nosso grupo, como nasceu o nosso grupo, né? Eu queria bater um papo primeiro vamos antes travar, saber que é o primeiro, né, meu irmão? É o primeiro de muitos, né? A gente vai continuar aqui, mas, Oswaldo, fala um pouco aí a nossa história, como é que começou, fala de você também, formação, fica à vontade. Né? Bem, vamos lá, né? Me apresentar primeiro, né? Oswaldo Rabelo, advogado e tributarista de inteligência de negócios. Era 2017, né? Eu e o Bruno andando de carro por Brasília, atendendo cliente, o Thiago no escritório que a gente trabalhava também atendendo cliente, e aí surgiu essa ideia da gente vir trazer uma empresa diferente para o mercado, uma empresa que faz essa intermediação entre o contribuinte e o fisco, porque a gente sempre teve no nosso intuito, no nosso objetivo, contribuir de alguma forma com o crescimento econômico e social do país, né? E nada melhor do que trazer para o empresário pagar tributo de maneira justa e correta, e o fisco poder receber a contrapartida correta, né? Nem que o fisco receba mais, nem que o empresário pague a mais, pague aquilo que realmente é devido, porque isso é fomentar o crescimento do país. E foi com essa ideia que surgiu a empresa, e formalmente a empresa foi constituída em 3 de janeiro de 2018, não por acaso aniversário do nosso sócio, Thiago, né? E aí, Thiago, você pode contribuir um pouco aí com essa história que a gente viveu ao longo desse tempo? Não, mas só para contextualizar, o escritório era itinerante. Onde é que era? Thiago, o escritório era itinerante, no carro. A gente crescendo no escritório, no carro, andando para cá e para lá. Quem conhece Brasília sabe que se atravessar do Plano para Taguatinga para o Plano e Lago Sul, Lago Norte, anda demais, né? E a gente passando ali pela ponte, terceira ponte ali em Brasília, o Bruno olhava aí, eu vou ter uma casa ali naquela ponta de picolé ali. Né? E estamos construindo isso, né? São sonhos que estão sendo construídos aí ao longo de cerca de 7 anos já, né? Já estamos nessa caminhada. Eu tive que sair um pouco, né, da empresa, sair para me formar, tributarista de inteligência de negócios, me formei pelo IBPT Educação, né? Tem um artigo já publicado. E hoje estou aí fiz essa transição de carreira, né, advogado generalista para um advogado especialista e tributarista de inteligência de negócios. E inteligência de negócios por quê? Porque não basta só querer mexer nos tributos da empresa, você precisa entender o negócio do empresário, você precisa entender o que ele realmente faz no negócio dele. Entender a dor dele também. Entender a dor e para onde ele quer crescer. Não adianta eu querer impor as coisas do jeito que... a gente precisa lembrar que há um estudo do IBPT que diz que a contabilidade de uma empresa hoje, no Brasil, ela gasta cerca de 1.600 horas por ano para poder cumprir com as suas obrigações. Loucura. E aí o contador ele não tem muito tempo para pensar em questões estratégicas tributárias. Então vem o tributarista, né, de inteligência de negócios, para quê? Para poder trazer essas estratégias de crescimento sustentável, né, pagando o tributo da maneira correta para o empresário. Né? E muitas vezes aqui a gente precisa, e é onde nós nos especializamos, tirar o empresário do vermelho, porque ele está ali devendo tributos
né? Às vezes acima de 6 dígitos, 7 dígitos, né? Às vezes até de 8 dígitos está devendo. E nós precisamos organizar a casa dele para que ele possa pagar e aí sim começar a crescer. Porque é preciso entender que empresa ela nasceu para ser perene, para durar para sempre. E ela só vai durar para sempre se a estratégia tributária estiver muito alinhada com o sonho e aquilo que o empresário quer da empresa dele, né? Então, para falar um pouco aí até dessa questão do contencioso tributário, essa questão da gestão do passivo tributário, colocar aí o Thiago, né? Aprendi muita coisa com o Thiago que deu esse pontapé na minha transição de carreira. Então, Thiago, fica aí à vontade para falar um pouco dessa nossa especialidade aí. Legal, porque o Oswaldo já tá tocando aqui. Grato aí, Oswaldo. Mas assim, então, antes mesmo de começar o próximo assunto, seria interessante o Thiago também falar um pouco da história, como é que veio, como é que começou, né? Porque realmente, né, aqui todos que estão na mesa são gratos pela vida do Thiago e pela carreira profissional do Thiago, porque ele foi o cara que, né, começou a desbravar aí o mercado e nos apresentou essas possibilidades, né? Então, se nós estamos aqui na nossa filial em Bauru, né, falando de tributário, no primeiro podcast, isso aí nós devemos muito à iniciativa do Thiago lá no começo, sim, lá e desbravou esse mercado, né? Então, fala um pouco aí como é que foi, como é que tudo aconteceu. Bem, agradeço aí pelas palavras, né? Vou me apresentar de novo, eu sou o Thiago, sou tributarista, sou um dos fundadores da L4, né? Então, a gente trabalhava juntos num outro escritório, o escritório não era nosso, então a gente aprendeu muita coisa lá, só que a gente discordava de muita coisa que acontecia e a gente decidiu fazer alguma coisa de forma diferente. Isso era um pensamento mútuo dos três, tanto o meu quanto do Bruno e do Oswaldo, porque a gente começou a entender que não era só uma fonte de ganhar dinheiro, né? A gente lidar com a maior dor do empresário, porque empresas mais fecham do Brasil do que abrem. Então, a gente sabe que a vida útil hoje de uma empresa no Brasil é pequena e isso tudo se dá por conta de não ter uma assessoria fiscal tributária arrojada. Então, alguém conta para ele que o mais fácil é ele não pagar o imposto, sendo que a gente sabe que se a gente fizer uma consultoria fiscal e tributária para ele de forma arrojada, a gente vai conseguir conciliar tanto o ganho do faturamento quanto o imposto em si no geral. Realmente trazer esse planejamento para ele, né? Sim. Apresentar para ele, que ele não entende, ele não conhece, né? Então, como eu tratava com os clientes pessoalmente, a gente começou a sentir a dor do empresário, a dor do empreendedor. Então, o que a gente decidiu? A gente tentou dar algumas ideias, né? Os três tentamos dar algumas ideias e as ideias não foram meio que escutadas na época, então começou a plantar esse desejo, e esse desejo de abrir o nosso próprio escritório se deu mais pela insistência do Bruno e do Oswaldo, porque o ser humano fica naquele porto seguro, né? Então a gente estava naquele porto seguro, ganhávamos o dinheiro da gente, só que como eu falei, não era só o recurso, a gente entendeu que não era só a parte financeira, não era só a parte de ganhar o dinheiro, e que o nosso trabalho poderia mudar a vida do empresário e, consequentemente, como o empresário está aqui em cima, uma cadeia de pessoas embaixo, né, que são os funcionários, os colaboradores, as famílias. Então, daí nasceu o desejo de a gente abrir o nosso próprio escritório. E, como eles falaram, a gente fez um escritório itinerante, porque não dava para poder abrir um escritório novo trabalhando em outro. Então, a gente começou nessa luta aí, atendendo os clientes, o escritório no carro, né, a mesa de trabalho, o banco do carro e o computador, a gente arrumando lugar para carregar, e daí a gente conseguiu abrir o escritório. A gente tem transformado vidas, eu creio nisso, que além de ajudar na parte tributária, a gente faz uma transformação na vida de todo mundo que a gente atende, porque é uma dor o tributo, só que a gente costuma dizer que é uma dor se não tem uma consultoria por baixo para poder ajudar tanto o empresário quanto o contador. A gente é uma das poucas empresas de consultoria tributária que não fala mal do contador, como o Oswaldo falou do estudo aqui, porque a gente sabe a quantidade de ferramentas que o contador tem que ter para poder fazer a consultoria, e no final ele não dá conta por conta da quantidade de coisas que ele tem que entregar, de documentos fiscais, de prazo que ele tem que entregar. Então a gente sabe que ele não consegue fazer uma consultoria. Então a gente decidiu abrir a empresa, como o Oswaldo falou, há quase 7 anos. Tivemos alguns problemas no caminho, como todo empreendedor,
né? Tem também. E qual que é a vantagem? Nós estamos nos superando, como a gente faz junto com os nossos clientes. Os clientes também vêm em superação desde o momento que a gente conhece, que nos conhece, né? E o grande legal disso tudo, né? Que o pessoal fala assim, pô, Thiago, mas você tá falando que tá transformando os vídeos e tal. E no final o recurso, né? Eu já falei isso mais de uma vez pro Joaquim aqui, pro Bruno. A gente faz consultoria de um jeito que a gente ajusta tanto a parte tributária do cliente que na conta que a gente faz no final do honorário, a gente está custando mais barato do que ele devia. Não saímos de graça, a gente sabe que não saímos de graça, né? Mas a consultoria é tão bem feita que a gente consegue reduzir, O cliente não sente. reduzir o que ele tinha de dívida, e o que cobramos de honorário deles fica mais barato do que ele devia assim que eles não conheceu. Então, assim, é um ato em prol do empresário. Eu tenho certeza que a gente é parte, todos os escritórios de consultoria tributária até também. Porque quando a gente ajusta a forma dele pagar o tributo, a gente consegue gerar para ele um fluxo de caixa, melhora o fluxo de caixa dele porque foi ajustado a forma que ele paga o tributo, né? Sim. Então, a gente fazendo isso, a gente vai mexer com vários setores da economia. O empresário vai empregar mais. Por quê? Porque, consequentemente, com a consultoria tributária afiada, ele vai crescer. Não tem jeito de não crescer se ele seguir tudo que a gente planeja para ele na parte tributária, tudo que a gente faz. Eu estava gravando um vídeo há pouco para o YouTube, inclusive, se vocês quiserem ir lá no canal, dá uma olhada no vídeo que a gente gravou, daqui a pouco vamos subir, que a parte tributária, ela é tão essencial que não tem, se ela estiver ajustada, se a gente fizer o estudo da empresa para poder transacionar o contencioso dele, e ele seguir à risca o plano que a gente colocou, né, com todas as economias, com a parte do precatório, e seguir tudo aquilo que foi desenhado, é impossível ele não crescer. Consequentemente, ele vai empregar pessoas, essas pessoas irão gastar mais no comércio, vão gerar mais riqueza para o governo e por aí vai. É uma cadeia que vai se autossustentando se tudo estiver bem ajustado. O interessante, né, que nós estamos falando de questão, até anotei aqui, o Thiago falou, e é verdade, a gente sempre notou isso. Porque o grande chave que a gente notou que as empresas são feitas de pessoas. Né? É isso, no final das contas, o trabalho que nós desenvolvemos, a gente impacta pessoas, né? Então é humanizar isso, é deixar que existe atrás de um grande ou um futuro grande CNPJ, tem também um CPF, né? E aquele cara também sente essas dores. Então a gente entendeu isso. E assim, para partir para o segundo tema, o bloco aí, fica à vontade para algum de vocês dois responderem, né? Eu queria ver aqui, ó, qual é o papel, né, hoje da Procuradoria, da Receita, tendo em vista que nós tínhamos uma Receita Federal e uma Procuradoria principalmente muito amarrada, onde tinha que fazer um esforço, quase tudo era, né, muito difícil de transacionar, e hoje nós temos vários mecanismos, e que já é o gancho da próxima conversa nossa, que nós vamos falar aqui sobre as transações individuais, as simplificadas, né? E como é que é esse papel hoje, né? Porque hoje a Receita Federal, para nós, ali na nossa área tributária, é a grande ferramenta de solução, né? Então, para vocês falarem um pouco aí como é que é isso, né? E para nós, como né? o que é, né? Muita gente entra confunde. Confunde o que é isso, o que é receita, como eu estou gerando esse imposto, minha empresa não está aberta, como que funciona isso? Isso vocês vão responder para a gente, ajudar a gente a vislumbrar, né? Ajudar o empresário também a entender um pouco melhor. A gente falou muito de CPF, né, dos funcionários, da cadeia dos funcionários e tal. Eu lembro que a gente ainda atendia no carro e a gente foi resolver um problema de um cliente e o cliente precisava resolver a vida tributária dele porque ele estava até com dificuldade de receber dos fornecedores, né, dos contratos que ele fazia. Eu e o Thiago fomos para, acho que, Poços de Caldas, né? Acho que ali em Minas Gerais. Eu lembro que a gente, atendendo lá, a gente precisou ir numa lan house para imprimir. Nós imprimimos mais de 100 folhas que tinha lá a relação de funcionários da empresa para mostrar, para ajuizar. Estava ali para ajuizar o mandado de segurança, a gente mostrando o impacto que a falta de não resolver aquilo no contencioso causaria para a quantidade de famílias, né? E aquilo ali a gente teve isso muito, chamou muito a nossa atenção. Pô, olha a quantidade de pessoas que nós vamos impactar se essa coisa der certo. E deu certo, né? A gente já... Então, mais do que questão financeira nossa,
É óbvio que, né, precisa de dinheiro para alimentar os barrigudinhos, né? Sim. Mas é a questão de legado, né? A gente deixar um legado. E hoje, a PGFN, a Receita Federal, tive num evento que palestrava um advogado-geral da União, e ele falou exatamente isso, né? Ele usou até esse termo, um termo bonito, né? Dizendo que a Receita Federal hoje está muito mais dialógica, né? Isso quer dizer o quê? A Receita Federal, a Procuradoria, está muito mais fácil a gente sentar e conversar. Eu advogo já tem 15 anos, mas eu fazia estágio já, né, com estágio de advocacia, são quase 17 anos nessa área. E eu sempre aprendi o seguinte, que a advocacia é mais do que sentar e escrever uma petição e peticionar. É preciso ir lá e conversar com o juiz, é preciso ir lá e conversar com o Ministério Público, é preciso ir lá e conversar com a outra parte, com o advogado da outra parte, é preciso ir lá e conversar com os auditores da... Precisa de movimento. Precisa de movimento. Por quê? Porque não adianta só escrever, o papel é frio, né? O papel é frio, você precisa... são pessoas, tanto que estão sendo impactadas do lado do contribuinte, como pessoas que são impactadas, o juiz, o auditor. Então, a gente faz essa ponte justamente para poder juntar ainda mais, porque todos têm o mesmo propósito, de querer ver a economia. Lá tem um humano também, né? Tem um humano esquece que o procurador, ele também não é uma máquina. Né? E pegando esse gancho que o Oswaldo está falando aí, que o papel não tem sentimento, né? Eu até brinquei, o Joaquim estava comigo no dia, que a gente parece mais advogado office boy do que propriamente advogado, né? Porque como o papel é muito frio, quando você faz uma petição para um juiz, ele estudou a vida inteira para poder interpretar aquilo independente do sentimento dele. Ele estudou para aquilo. Sim. Então, quando você pega um auditor, ele estudou para quê? Ele estudou para poder se aqueles números estão corretos, se a alíquota está correta. Ele não está pronto para ler um pedido. Né? Então, pegando esse gancho do que a gente teve em Minas, a gente foi para ajuizar um mandado de segurança. Eu lembro que a gente almoçou até na praça, a gente comprou uma marmita, almoçou na praça que estava na frente da Receita Federal. E daí a gente teve a ideia de entrar. Cara, estamos com tudo aqui, vamos entrar e vamos ver se a gente consegue falar com o chefe da Receita. E, por incrível que pareça, o chefe da Receita era até uma mulher de Brasília e nos atendeu. E daí, em vez de fazer uma petição, a gente contou a história, mostrou todos os funcionários que estavam impactados. E o que a gente queria lá naquele dia? A gente não queria CND, a gente não queria nada. Ele tinha um parcelamento que não conseguia fazer via o ECAC. O ECAC estava com muitos problemas, era bem no início que eles botaram o ECAC para funcionar. E eu costumo dizer que quando eles lançaram o ECAC, eu li o manual dele todo. Então, e o ECAC não estava funcionando, o empresário dizia... Só detalhe, o ECAC é o sistema da Receita Federal. Isso. Porque hoje o empresário, o contador e nós, tributaristas, advogados e tal, temos que ter esse conhecimento de usar essa ferramenta. E daí, como o ECAC não estava funcionando, o que ele queria para vocês entenderem? Ele precisava de um parcelamento que o ECAC não estava conseguindo fazer, era um reparcelamento. E daí o reparcelamento na Receita Federal funciona assim quando ele não está disponível no ECAC para poder você reparcelar automaticamente. Você primeiro preenche a guia manualmente, ou seja, você vai ter que saber as informações que você vai colocar lá, você vai ter que calcular os 10% da dívida que está lá e depois você vai protocolar isso num processo fiscal e daí alguém, algum momento, vai te conceder o parcelamento, só que ele não tinha esse tempo. E a gente, impossível, a gente falando em mandado de segurança e vinha no carro conversando em mandado de segurança e não deu uns estalos, vamos entrar na Receita. Então o que eu estou contando para vocês aqui, a gente contou para essa chefe auditora lá da Receita e saímos de lá com o DARF impresso, né? O empresário pulou de felicidade, porque o empresário, na verdade, ele não queria receber os fornecedores, ele queria pagar a folha de pagamento dele, porque a quantidade de pessoas que estavam esperando aquilo era enorme. Então a gente conseguiu resolver isso. Então, com a pandemia, depois da pandemia que foram criadas essas transações que a gente vai falar daqui a pouco, já pode falar. A Receita aproximou, né? Qual que era o nosso trabalho antes? A gente sempre tinha que colocar um terceiro entre o contribuinte e a autarquia. A gente tinha que pedir para o juiz para ver se o juiz pedia para a Receita ou para a Procuradoria se aquilo podia fazer. Né? Então, quando, após a pandemia, que criaram as transações, que deu essa possibilidade de você ficar mais perto da autarquia, né? Que todo mundo desenha a Receita Federal como aquele leão, o leão vai te pegar, e aí
essas transações vieram para aproximar os operadores de direito, o contribuinte, a Receita Federal e a Procuradoria. Hoje você consegue fazer, marcar agendamento para poder despachar com o procurador via Regularize. Né? Então, o contador, o advogado, tem essa possibilidade de fazer. Então, você hoje tirou uma demanda do judiciário, que é uma demanda boba, na minha opinião, minha humilde opinião, uma demanda boba, você perguntar se eles podem mandar a Receita emitir um DARF de 10%. Olha a demanda que você está levando para o juiz. O real interessado é a Receita Federal. É. É muito mais fácil encurtar esse caminho. Hoje em dia você encurta o caminho. Você chega lá na Receita Federal, você tem uma prerrogativa hoje que você não precisa, advogado não precisa mais pegar senha, pedir senha na internet para ser atendido na Receita Federal presencialmente. Na Procuradoria já tem um espaço campo próprio que a gente conseguir agendar com o procurador. Então, assim, a Receita Federal, apesar de ter muitos problemas, a gente sabe que tem, as portarias são difíceis de entender, saem uma atrás da outra. Eu costumo dizer que quem entra na parte tributária é como um médico que entra para a medicina, porque toda hora surge uma doença nova, uma coisa nova, e a mesma coisa acontece na parte tributária. Todo dia sai uma portaria. O que nós estamos falando aqui hoje, pode ser que amanhã já mude, já seja outra coisa, entendeu? Então, tem que estar o tempo todo estudando e atenado. Aliás, quem quer entrar nessa parte tributária, uma das perguntas que mais que eu recebo, né, qual que é o livro bom para eu entender de transação? O livro bom é o seguinte: você vai lá no portal de transações da PGFN, imprime os mais de 25 transações que já saíram e leia todas. E conheça todas, porque já teve situação de eu fazer, né, e aí já entrando na parte da transação individual simplificada, que são transações que elas estão ali perenes, né? Elas independem de novos editais serem lançados, elas já existem desde o início, né? Desde lá 2020 elas já existem, que são transações feitas para quê? Para dívidas maiores, né? A transação individual simplificada vai de 1 a 10 milhões, né, de débito, e a transação individual é acima de 10 milhões, né? E ali é realmente fomentar a conversa entre o contribuinte e a procuradoria, porque é uma negociação direta. Eu tenho que negociar diretamente. De novo, movimento, né? Movimento. Sim. Isso. E aí eu lembro que a gente fez uma transação individual simplificada, né? Uma empresa que vende livros escolares, e aí era lá do Paraná. E eu precisei utilizar nessa transação, um dos editais falava sobre o Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos, chamado PERSE. O PERSE para a transação já tinha acabado, mas eu consegui negociar com o procurador, né, os termos do PERSE. Então, você imagina se eu não conhecesse, se a gente não tivesse esse conhecimento, como é que eu ia chegar para o procurador, eu quero fazer uma transação nesses moldes, porque a empresa, né, que fez, ela tivesse feito durante o PERSE, ela tinha conseguido, porque ela era uma empresa eletiva para o PERSE, do setor de eventos. Então, é preciso conhecer para você sentar e conversar. Agora, quando eu conversei com o procurador pediu até licença para ele entender mais o que era essa do PERSE, porque já tinha, né? O PERSE é uma bagunça. Já tinha terminado, né? Já tinha terminado, é uma bagunça até hoje, né? Sim. Um tema aí para um outro podcast. Né? Mas é só um podcast só, né? Porque o PERSE não é só transação do PERSE, né? O PERSE teve umas isenções para alguns setores, né? Mas isso é o que eu falo, né? Teve a tese do século aí, que é a exclusão da base do ICMS, da base de cálculo do PIS e COFINS. Eu falo que o PERSE ele vai se transformar daqui a pouco na tese do milênio, porque fizeram já tanta confusão em cima desse PERSE. Mas foi isso. Eu peguei e negociei, graças a essa questão da Procuradoria estar mais dialógica. Foi uma conversa muito legal, foi uma conversa muito interessante. A Procuradoria cumprindo o papel dela, o procurador ficou muito satisfeito, o empresário ficou muito satisfeito, né? E está lá pagando um débito de mais de R$1,5 milhão, né? Tem garantia, né? Porque as transações individuais
elas exigem que se utilize garantias reais para poder fazer as negociações, né? E no caso o empresário estava tão interessado em pagar, Thiago, tão interessado, que ele deu como garantia a casa que ele mora. Sim. Ele deu a casa que ele mora. Não, peraí, eu vou pagar, eu vou dar a casa que ele mora. E quando a gente fala de garantia, né, pode dar uma assustada no empresário. Só que o que a Receita e a PGFN fez com a transação individual foi flexibilizar. Hoje é muito mais fácil você apresentar uma garantia para conseguir fazer uma transação individual do que antes. Antes você tinha que fazer uma dação em pagamento. Antes não tinha essa possibilidade de você apresentar uma garantia. Se o empresário não tiver, hoje a gente pode fazer a carta fiança, né? Quando a gente fala de transação individual, eu fico muito empolgado, porque eu costumo brincar que tem os tributaristas de regularistas que só fazem quando tem edital, né? Uhum. Então eu fico muito empolgado quando a gente fala de transação individual, porque não existe uma igual à outra. Essa que você fez para esse cliente não vai ser a mesma que você vai fazer para o outro do mesmo ramo, que tem o mesmo KNAI, né? Então, o grande diferencial é que você vai pegar e vai olhar para dentro da empresa do seu cliente, vai desenhar a transação e vai vir lá para o procurador, assim, falando resumidamente, assim, essa aqui é a forma que ele consegue pagar, qual que é a vantagem para a PGFN? Primeiro que é ele regularizar e ficar pagando em dia, né? Qual que é a segunda vantagem? Ele vai garantir, ele vai dar a casa dele como ele deu, ele vai dar uma carta fiança como ele deu, né? E a gente acaba com os refis eternos, cliente que só vive com refis eterno, e a gente vai levando isso, nunca termina, né? Então, o grande legado que vai deixar essa transação individual aí, independente de quanto tempo a gente dure aqui, é justamente isso, é porque o cliente vai iniciar o processo dele de pagamento e ele vai finalizar o processo dele de pagamento, né? Então a gente pega a transação individual aí que tem débito de 2002. Uhum. Nós estamos falando de mais de 20 anos. Uhum. Né? Então, você conseguir fazer um plano viável que ele vai iniciar, vai terminar, né? E ainda tem a possibilidade de você usar o precatório, que ainda vai diminuir, vai dar mais desconto para ele no final de todo o processo, porque a gente falou da transação individual, gente, mas a transação individual, além de flexibilizar o pagamento, a lei prevê que dá desconto de multa, juros, honorários, podendo chegar até 70%. Se tiver prejuízo fiscal, a gente pode usar o prejuízo. A gente tenta personalizar ela também, né? Da forma que o cliente conseguir pagar. Um detalhe sobre isso que eu quero falar. Um detalhe sobre esses 70% que o Thiago falou aqui, porque isso me incomoda muito nesses tributaristas de regularize. 70% de desconto. Não, gente. Ela prevê desconto nos juros e multa. Podemos chegar a 70%? Podemos. Aonde? Existe uma ferramenta também que poucos utilizam, que é o PRDI, que é o Pedido de Revisão de Dívida Inscrita. Muitas vezes, o empresário manda aquela dívida, aquela nota fiscal para o contador lança como obrigação tributária, mas não vê ali que muitas vezes aquela nota fiscal está gerando um tributo a maior. Então, nós discutimos se esse tributo é a maior, se ele foi lançado ali, e nesse pedido de revisão de dívida inscrita, sim, aí a gente pode chegar a chegar aos 70% de desconto da dívida. Mas não é 70% de desconto da dívida. É bom deixar isso claro, porque tem empresário aí que está sendo enganado, né? Muitos golpistas aí na praça, né? Infelizmente, é um mercado que tem muito golpista, e que fala 70% de desconto. E não tem esse negócio de 70% de desconto. Sim. 70% de desconto, você precisa utilizar o compliance, né? A gente tem até aqui um manual de compliance. A gente tem que fazer um compliance, que é uma auditoria das notas fiscais, né? Dos lançamentos, né? Então, olha só, o Thiago falou que também tem débitos de 2002 numa transação individual. Sim. Em tese, um débito de 2002, ele já devia estar prescrito. E por que ele não prescreveu? Essa é a pergunta. Porque toda vez que aparece um refis... Por adesão? Por adesão, que o empresário vai lá e parcela, ele interrompe o prazo prescricional fazendo uma nova ação de dívida, ou seja, renovando. Não acaba nunca. Então não acaba nunca, né? Porque uma das coisas que a gente olha no nosso compliance, na nossa auditoria, é se há prescrição. Né? Aquele caso que eu te contei, que até eu tenho um artigo publicado que eu conto essa história, de um empresário que teve 17 milhões de débito que viraram zero. Por quê? Porque para o Código Tributário Nacional, a prescrição é causa extintiva do débito. Sim.
Então, se tiver prescrito, o cara não tem que transacionar. O cara tem que dizer, olha, está prescrito, que aí vira zero. Então, isso faz parte do nosso trabalho também, olhar isso, porque a gente vai alcançar mais. Mas se você for usar só as adesões, só aquilo, você vai desconto de 65% de juros e multa. E vai entrar, eu costumo dizer que os editais são ótimos para algumas empresas. A gente indica para muitos aqui, então a gente já até auxiliou alguns a fazer, mas aqueles que têm débitos acima de 1 milhão, né, de 1 a 10 milhões para ficar na simplificada e acima de 10 milhões, o edital não funciona. Né? Vamos colocar que ele consiga pegar um edital, porque o edital, pessoal, ele vai determinar como que será o parcelamento, como que será o desconto, o que ele vai usar. Geralmente ele usa a capacidade de pagamento para mensurar o desconto. O que ele vai usar para dar o desconto? Nem sempre é verdadeiro. Nem sempre é verdadeiro. O que acontece? O cara pega umas parcelas menores, de 6 a 12 meses, e ele acha que ele fez o melhor negócio do mundo. Quando chega no 13º, ele deixa de pagar, não consegue pagar e não procura ninguém. Isso é um problema do empresário, porque realmente a gente vem batendo na tecla que você não tem que deixar o tributo para depois. Todo mundo primeiro paga de pagar o tributo, né? E a gente fala que a consultoria tributária, a parte tributária é o coração da empresa. Se você não tiver com ela alinhada, provavelmente vai dar errado. Então ele não fala para ninguém, isso passa 90 dias, esse edital cancela, e aí ele toma uma penalidade de 2 anos. Ou seja, fica 2 anos sem poder fazer nenhum tipo de negociação. Então vamos pegar um cliente que deve R$1 milhão. Se acontecer isso com ele, para ele entrar num parcelamento convencional, tem que dar 10%, ou seja, tem que tirar do caixa 100 mil. E a gente sabe que 100 mil, independente do tamanho da empresa, no fluxo de caixa, é ruim. Então, o nosso trabalho, além de ajudar os que estão com dívida, é aqueles que já fizeram um parcelamento, para a gente rever o parcelamento dele, se não tem alguma coisa melhor, para que, de fato, a gente faça um parcelamento para ele que ele consiga iniciar, terminar, né, e liquidar. De forma saudável para ele, né? Sim. A gente tem que mostrar um parcelamento, uma transação que seja saudável para ele, que ele consiga pagar. A gente pega um portal, uma portaria qualquer que saia, faz uma transação dessa, a gente não vai conseguir. O cliente talvez não consiga pagar. Sim. Machuca ele bastante. E a gente tem um diferencial, a gente aqui da L4 tem um diferencial aqui, porque além de tributaristas, a gente é empresário, né? A gente não tem só a empresa de consultoria fiscal e tributária. Né? A gente tem algumas outras ações dentro da própria empresa que geram impostos, geram pessoas, a gente tem funcionários. Então, assim, quando você pega um profissional tributarista que é sozinho, aquele cara que alça voo sozinho, um advogado solitário, só tem ele, no máximo ele dentro do escritório, ele não sabe a dor do empresário. Agora a diferença é, aqui somos 4 empresários que temos as dores que eles têm na rua. Então fica mais fácil de ajudar. Assim, eu quero perguntar aqui agora, dentro de tudo que nós falamos, que foi muita informação, foi densa, acho que eu iria tocar aqui também no nome aqui de precatório, né? Mas acho que não vai dar nem tempo, vai vir para outro podcast, porque é uma especialidade também do Grupo L4. E aí eu gostaria que vocês finalizassem, falassem qual é o grande diferencial e por que a L4 ela é tão diferente do restante do mercado. Eu vou só dar a dica, né? Nós somos os caras que integram todas essas especialidades. O precatório é uma forma dela, recente, né? Todas essas soluções, e né? Nós estamos aqui, né? Esse é o grande diferencial, mas eu queria colocar para vocês se sentirem à vontade de falar casos específicos, né? Tanto na Receita Federal, porque o precatório hoje também não é só utilizado a nível de dívida da União, mas também de dívidas estaduais, né? Então, assim, qual o grande diferencial hoje do Grupo L4 para que a nossa consultoria é tão diferente daquilo que o mercado se posiciona, mostra, e por que os clientes que conhecem o nosso trabalho não saem da nossa empresa? Eu vou voltar na parte que eu falei do médico. Né? Qual que é o diferencial hoje da nossa empresa e de todos os profissionais que estão lá? É justamente que a gente se atualiza muito. Né? A parte da transação com precatório. Totalmente novo. O precatório era visto como investimento, o precatório era visto como qualquer garantidor de execução fiscal, qualquer coisa nesse sentido, mas não como moeda. Né? Então, o que a gente fez? A gente se especializou, né? Em Brasília, a gente é um dos grandes, ou se não o maior, né? que mexe com a parte do precatório, porque realmente o nosso diferencial é
saiu o edital, a gente vai estudar, todo mundo vai estudar e vamos fazer uma reunião dessa como se fosse o podcast, vamos ticar o que mudou, o que a gente pode fazer. Então a gente aprendeu que o precatório serve, a gente aprendeu com dor também de qualquer empresário, porque compramos errado, foi pouco, mas compramos errado, então a gente aprendeu a fazer compliance, a gente aprendeu a olhar o ativo de forma que ele vai ser aceito, a gente diminui o risco para o comprador, que é o contribuinte, a zero, né? E a zero, não tem jeito. Aqui o cliente que comprar o precatório com a gente, ele não tem risco nenhum de ficar sem aquela dívida compensada. Então o diferencial está nisso. A gente sabe fazer, o compliance é bem feito, não é feito por uma pessoa só, o processo passa por várias mãos, empresas são feitas de pessoas, como você falou, Bruno, então a gente tem pessoas para poder olhar processo, o outro olhar de novo, o outro olhar de novo, o outro olhar de novo, então a gente diminui tanto o risco que para o contribuinte é nenhum. E aí você pediu até para a gente dar alguns exemplos, né? Tem casos, né? A gente falou aqui de rever o parcelamento. Quantas vezes nós fomos rever o parcelamento e descobrimos que o parcelamento foi em cima de dívida que já estava prescrita. Aí eu venho para o direito civil. No direito civil, embora haja prescrição, que é o direito do credor de cobrar judicialmente ou extrajudicialmente quem deve, ele só perde o direito de executar, mas a dívida continua. No tributário, não. A dívida prescreveu, o débito deixa de existir. Sim. Então, se há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu fiz um parcelamento de uma dívida que à época estava prescrito, eu volto lá atrás e falo, olha, esse débito aqui não podia ter sido parcelado, vocês estão recebendo indevidamente, estava prescrito, então a gente vai brigar para que o empresário tenha dito que está prescrito o débito dele, porque estava prescrito lá atrás. Algumas ações que falta desenhar, né? Vou desenhar aqui. Estava prescrito lá atrás e a gente vai chegar para a Receita. Receita, é o seguinte, nós passamos um negócio aqui que estava errado, porque estava prescrito. O débito, o Código Tributário Nacional fala em extinção do débito para prescrição e para decadência, estava errado. Então, aquilo que nós pagamos esses 3 anos aí, você tem que devolver. Então, assim, esse é o nosso diferencial, porque a gente não olha só que existe a dívida. A gente quer saber, pelo nosso conhecimento em inteligência de negócios, a gente quer saber por que a dívida nasceu, de onde que a dívida nasceu, de onde que ela veio. Né? Então, assim, E daí partir das estratégias. Isso. Então, assim, muitas vezes a pessoa que vai fazer lá a transação, ela esquece de ver que uma das principais ferramentas que tem dentro do Regularize, porque nem os tributaristas de Regularize que a gente comentou aqui sabem disso. Sim. Tem uma aba lá, PRDI, Pedido de Revisão de Dívida Escrita. Sim. Então, você tem que usar isso a favor do empresário. Mas usar isso a favor do empresário, nós também estamos usando a favor e em prol do que eu falei aqui no início, do crescimento econômico e social do país. Porque quando o empresário paga errado, ele vai pagar 2 vezes e vai prejudicar centenas de milhares de funcionários, porque se a empresa fechar, esse pessoal todo está na rua, né? Então é isso, né? Prejudica bastante, viu? Gente, olha, queria agradecer porque nós falamos muito conteúdo aqui para o primeiro episódio. Acho que a gente pode separar aqui vários temas. Acho que só o precatório é um tema. Sim. Aí, investimento em precatório é outro tema. Para falar sobre as recuperações é outro tema. Nós temos gestão do passivo tributário, nós temos governança. Falar também sobre o planejamento tributário em si, Sim. né? Ele em todo. Como a empresa nasce, já tem que nascer com uma consultoria tributária. E caso ela, nos decorrer dos anos, ela tem que continuar. Enfim, tem muita uma estrada consultoria aqui, né, pela frente. Estamos aí, né? Final de junho, início de julho, agosto, é o tempo que o empresário precisa já procurar as consultorias tributárias sérias do mercado, são várias, né, que a gente conhece, né? A gente conhece a nossa concorrência, que não é nem concorrência, porque nesse meio tributário, é bom dizer, né, o Thiago falou aqui que a gente não fala mal do contador. Por que a gente não fala mal do contador?
O contador é parceiro. Sim, Não, o contador é parceiro. sim. O contador é parceiro. O advogado que não é tributarista, ele é parceiro. Porque ele aproxima toda a nossa estrutura da L4 ao empresário. Sim. Então, ele é parceiro. Então, quando a gente não vê concorrência, a gente vê parceiros, né? A gente consegue... Tem espaço para todo mundo. Né? Tem espaço para todo mundo, porque pô, no Brasil são 25 milhões de empresas ativas, né? E muitas dessas estão sofrendo porque não tem planejamento tributário, não tem planejamento estratégico, não tem um monte de situação. E aí, então nós estamos aqui hoje, né? Esse é o nosso propósito, é de fomentar com o nosso trabalho o crescimento econômico e social do país, fazendo as empresas crescerem, aumentando a quantidade de empregos e deixando o fisco, né, que é um órgão de Estado, não um órgão de governo. Né? A diferença é porque o de Estado, dependendo do governo que está lá, esquerda, direita, extrema direita, não importa. O órgão de Estado, que é a Receita Federal, vai continuar lá e fomentando a busca de melhor arrecadação. Né? E arrecadar melhor não quer dizer arrecadar para sangrar o empresário, arrecadar aquilo que é justo. É isso, né? Nós temos só a agradecer, né? Uma aula, foi. Uma aula aí, eu espero aí que a todos os empresários, futuros tributaristas, aqueles que têm interesse de conhecer sobre este universo de tributário, né? Assista, compartilhe, toca o sininho, né? É importante que comece a seguir, é só o começo de uma caminhada, comenta lá, né? Tira dúvida. O tema também. Sim, quiser falar no tempo, tem vários, nem falamos aqui da nova reforma tributária que vai dar pano para manga, né? A sopa de letrinhas aí, quando vai implementar, mas isso é assunto para outro podcast, né? Então é isso, pessoal, nos segue lá no nosso canal, fica atento às novidades, às nossas redes sociais, curtem, compartilhem, chamem o empresário, chamem um amigo, fiquem à vontade e se sintam em casa com a L4. Nós estamos aqui para transformar o Brasil através do universo de ativos judiciais, consultoria tributária e tudo que nós podemos agregar com a educação tributária para vocês, tá ok? Nos segue lá. Todo mundo quer dar um abraço aí, todo mundo? Um abraço. Forte abraço, forte abraço. Valeu. Junto.